Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os últimos livros que eu recebi aqui em casa. É um book haul assim com um pouquinho de livros de novembro, dezembro e janeiro. Então é um apanhado assim da maioria dos livros que eu recebi. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho deles agora. Vou começar mostrando os livros que eu recebi da Dark Side, que foram vários, assim, um mais lindo do que o outro. Um dos primeiros que eu recebi lá atrás, já faz tempo, foi acho que em dezembro, é o livro do Lovecraft, Medo Clássico, volume 1. É um livro lindo. Na verdade, eu não achei tão lindo assim, tem que ser bem sincero, porque eu não consigo gostar dessa combinação de cores. Mas ele é um livro lindo, muito bem acabado, como todos os da Dark Side. Eu não vou mostrar muito os detalhes, assim, para esse vídeo não ficar muito longo. Aqui tem uma foto do Lovecraft. Eu não conheço o trabalho dele, eu nunca li nada do Lovecraft, já ouvi falar muito que ele é... Eu sei que ele inspirou muitos autores que escrevem terror até hoje em dia. Mas eu ainda não conheço e agora finalmente eu tenho a chance de conhecer a narrativa do Lovecraft. Recebi também esse livrinho muito fofo, que é o Fantástico Alfabeto Lovecraft. São todas as letras do alfabeto, assim, é bem infantilzinha, para criancinha que está alfabetizando mesmo. E cada uma das letras é um dos personagens do Lovecraft aqui. A de Abdul Al-Zahed, o árabe louco que tudo lê e tudo escreve. B de Bode Negro, do Bosque, com mais de 1000 belos filhotes. É uma fofura, a história é muito bonitinha mesmo. E de capa dura também. Junto com os livros vieram também essa almofadinha, que é muito fofinha, muito bonitinha. É o nome de um personagem dele, eu acho. Eu não sei como é que se... Eu não sei como se pronuncia, se é Cthulhu, Chulhu, não tenho ideia, não sei mesmo. Se alguém souber certinho a pronúncia, escreve aqui embaixo pra mim como se lê, pra eu saber como é que fala certinho, Chulhu. Eu recebi também Meu Amigo Demer, que é uma HQ maravilhosa. Se eu não me engano, foi a primeira HQ lançada pela Dark Side. Ela tem uns traços muito lindos. Eu não sou, assim, habituada a ler HQs, eu não tenho muita familiaridade com HQs. Mas assim que eu peguei essa, pra dar uma olhadinha, na verdade, pra ter uma noção do que tinha aqui dentro desse livro, eu fiquei, assim, surpreendida com a narrativa. Eu me encantei pela história, apesar de ser uma história que fala sobre um serial killer, que matou muitas pessoas, mas a história não vai focar nos crimes, na maldade, na crueldade em si do Demer. Na verdade, quem conta essa história é um amigo do Demer, o próprio nome já diz, Meu Amigo Demer. Ele era amigo de escola do Demer e conta como ele era, como ele agia na época do finalzinho do 2º grau. Eu já fiz resenha desse livro. Esse livro mexeu muito comigo, é impressionante o quanto ele mexeu comigo de verdade, assim. E lá na resenha eu explico pra vocês direitinho o porquê dele ter me tocado. Eu recebi também O Povo contra O.J. Simpson. Deixa eu tirar essa coisinha aqui. Pra quem não sabe, o O.J. Simpson era um jogador de futebol americano muito famoso, tipo O Jogador. E ele foi acusado de um crime. Ele foi acusado de assassinar a ex-mulher dele, a ex-esposa e um amigo. Então o julgamento dele foi um dos mais badalados, mais famosos, mais comentados assim do mundo. E acho que, se eu não me engano, ele foi inocentado. Isso não é spoiler, gente, porque tá no Google, né? E aqui vai ter... Ui, caiu alguma coisa aqui. Ai, que bonitinho, nunca tinha visto. Nunca tinha visto mesmo. Ai, lindinho. O.J. Simpson, American Crime Story. E aqui vai explicar tintim por tintim sobre os detalhes desse crime, o que a mídia falava sobre isso na época, quais foram as conclusões. E aqui fica ainda um questionamento se ele é realmente inocente ou se ele foi culpado por essas mortes. Eu pretendo ler, porque deve ser uma história muito interessante e eu vou ler com certeza. Esse eu amei, assim, eu tô louca pra começar a ler logo. É mais um livro da Ilana Casoy, esse é o Casos de Família. Aqui ela vai contar alguns detalhes de casos de família famosos que ficaram na mídia por muito tempo, como o caso da Suzanne von Richthofen, o caso dos Nardoni também ela vai narrar, porque ela fez parte das investigações. E eu quero muito mesmo ler essa história, é um livro bem grossinho, bem lindo. Ele tem ilustrações, tem algumas imagens de alguns bilhetes, cartas assim, dos casos. Então eu tô assim bem ansiosa por conhecer em detalhes essas histórias, o que a Ilana passou dentro dessas investigações. E o último que chegou da Dark Side foi o livro do Fred Krueger, Never Sleep Again. Eu não sei se esse é o nome do livro, A Hora do Espanto. Aqui tem uma jacketzinha mini. E essa é a capa do livro. É linda, linda, linda. Aqui o Fred Krueger. Esse livro é um apanhado. Aqui tem um marcador também bem legal, bem must.
Esse livro é uma apanhada de bastidores do filme, de curiosidades, de fotografias. Não faz muito meu estilo. Aqui tem até como era feita a maquiagem dele, as fotografias das maquiagens. Não faz muito meu estilo essa leitura. Eu não gosto muito de livros de bastidores, assim, tenho um pouco de preguiça de ler. Mas para quem gostar, vai ser um prato cheio, assim. É um livro que é lindão, lindão, lindão. Então esses foram os livros da Dark Side. Agora eu vou começar a mostrar os da Companhia das Letras. Eu recebi Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Esse autor foi o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura 2017. É o atual ganhador dessa categoria. E eu li essa história. Eu queria muito assistir o filme, mas óbvio que eu só ia assistir depois que eu lesse esse livro. Ele é uma história, tipo assim, o pano de fundo dessa história é uma ficção científica, mas ele não tem praticamente nada de ficção científica. Vai contar a história de 3 jovens que vivem em um colégio, uma espécie de um internato, e eles são clones humanos. Na verdade, esses jovens e muitos outros, todos os estudantes desse colégio, foram criados para substituir. Eles foram criados com o único intuito de serem doadores de órgãos. Então eles são clones de outras pessoas, só que eles não sabem onde essas pessoas estão e eles vão viver ali dentro, cuidando muito da sua saúde, aperfeiçoando a arte, vivem uma vida super tranquila e aprendendo também dentro desse colégio, só que eles sabem do destino dele, eles sabem, só que são conformados. Quem vai narrar essa história pra gente é a Cat. E ela vai contar essa história pra gente de uma forma tão delicada, assim, tão meiga, e é de partir o coração, a tristeza, a solidão. Assim que eu terminei de ler, eu assisti o filme, gostei também, não tanto do filme, mas gostei mais do livro, como geralmente acontece. Eu não fiz resenha dele, se vocês quiserem eu posso fazer uma resenha em vídeo aqui, falando mais detalhes sobre tudo que eu achei dessa história. Da editora Suma, da Companhia das Letras, né, que é o mesmo selo, eu recebi um livro do Stephen King, da Biblioteca Stephen King. Ele é de capa dura, é lindo também, A Hora do Lobisomem. Ele tem ilustrações também maravilhosas, o livro já é todo lindo, nossa, é maravilhoso. Ele vai contar a história de... eu não li ainda, ó, todos os meses aqui. E é dividido em... os capítulos são divididos em todos os meses do ano. Então vai contar a história de um lobisomem, uma criatura, que a cada mês, na lua cheia, ele vai atacar uma pessoa de um vilarejo. Pelo que deu pra entender é isso, eu não li ainda. Então todo mundo vai tentar se proteger, vai ficar esperando quem será a próxima vítima. E eu acho que eu vou gostar bastante desse livrinho. Ele é bem pequenininho, dá pra ler numa sentada. E eu mostrei a foto dele no Instagram. E todo mundo que leu falou, nossa, você tem que ler, é muito legal, você vai gostar. E eu fiquei mais curiosa ainda por essa leitura. A Melodia Feroz, do selo da Seguinte, é da autora Victoria Schwab, não sei se é assim que se pronuncia esse nome. É uma história que não fez minha cabeça também, a sinopse dele já não me atraiu nem um pouco. É uma história de 2 jovens que vivem em uma cidade, e os habitantes, os moradores dessa cidade são monstros, ou fazem parte de uma comunidade que tem alguns monstros, algo assim. Então esses jovens vão ficar meio que inimigos, mas vão querer se aproximar. As famílias deles são totalmente opostos, uns são muito a favor dos monstros, outros defendem os seres humanos dos monstros. É uma coisa assim, então não gostei. Eu já coloquei esse livro para sorteio, já foi sorteado lá no Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá e se inscreve, tá rolando sempre muitos sorteios. Agora para os próximos dias já vai rolar um sorteio assim muito bacana. Também do selo da Seguinte, Tesh e Tolstói. Eu achei muito fofa a premissa desse livrinho. Ele vai contar a história de uma menina, a Natasha. Ela é apaixonada por filmes antigos, por livros clássicos e é apaixonada por Tolstói. Ela tem um canal no YouTube onde ela faz uma websérie inspirada no livro Ana Karenina, do Tolstói. E de repente esse canal bomba, ele estoura, ele viraliza, todo mundo começa a se inscrever. E até que ela vai conhecer o carinha, um youtuber assim, muito famoso, que ela é super fã dele, ele é o ídolo dela. E aqui o mais interessante dessa história é que a Natasha é uma menina assexual. Agora só falta criar coragem para contar a ele que ela é uma assexual romântica, ou seja, ela se interessa romanticamente por garotos, mas não sente atração sexual por eles. Eu nunca li nada parecido, eu fiquei bem interessada nessa história. Achei bem curiosa a premissa dela, eu acho que eu vou dar uma chance. Se você já leu, me conta aqui embaixo o que você achou, se é fofa, assim como a sinopse dela. O último livro da Companhia das Letras, esse é do selo da Suma, da Paralela, é Antes da Tempestade. Esse livro é da mesma autora do Perfume da Folha de Chá. Eu não sei se é continuação, ou se passa no mesmo universo, ou se é só da mesma autora. Acho tão lindo esse nome, O Perfume da Folha de Chá, tão romântico assim. Se passa na Índia, nos anos 30, eu acho que é uma história bem bonita, assim, de gerações, de família. Eu sou bem curiosa, é o tipo de livro de romance que eu gosto também, esse estilo.
Agora os livros que eu recebi do Grupo Editorial Record. Eu recebi o Boneco de Neve. Eu já li esse livro na época do lançamento com aquela outra capa, aquela capa preta. Esse livro é um thriller policial que acabou de sair o filme agora. Eu não sei se já saiu no cinema, eu acho que sim, não tenho certeza. Esse livro vai contar a história de um assassino, de um serial killer, que sempre escolhe as suas vítimas, ele escolhe a casa delas e faz um boneco de neve no jardim, na frente da casa dela. Então essa pessoa, assim que ela acorda e tem aquele boneco de neve na porta da sua casa, pode saber que ela vai ser a próxima vítima. Então o detetive Harry Hole vai entrar nessa investigação, vai correr contra o tempo para tentar descobrir quem é o assassino. É uma história muito boa. Eu não sei por que cargas d'água eu não fiz resenha desse livro na época em que eu li. Agora eu já não me lembro dos detalhes, eu não vou fazer uma resenha agora, só se eu fosse ler novamente a história. Mas eu me lembro que eu gostei muito, que me prendeu bastante. A história se passa em Oslo, então tem muitos nomes complicados, de lugares, de endereços, de pessoas. Isso dá uma confundida, assim, mas depois que você pega o ritmo, a leitura flui muito e o final, assim, eu me lembro. O final eu me lembro perfeitamente e é sensacional. Vale muito a pena, se você não leu, ler O Boneco de Neve. Rastros de Sangue. Se eu não me engano, essa foi a última foto que eu postei no Instagram. De novo, me segue aqui, vou deixar aqui todos os links das minhas redes sociais estão aqui embaixo para vocês me acompanharem. Foi o último livro que eu postei uma foto lá no Instagram. E eu ainda escrevi assim na resenha que eu ia dar mais uma chance para Tess Gerritsen. Eu já li 2 livros dela, A Última Vítima e A Garota Silenciosa. Eu não curti, eu não consegui me apegar, e só que eu gostava das personagens da Rizzoli Isles, né, que era uma série, eu nunca mais ouvi falar dessa série, uma série de televisão, época que nem tinha Netflix ainda, eu baixava no computador para assistir os episódios, assisti uns 3 episódios mais ou menos e gostei muito da amizade entre a legista e a investigadora. Só que quando eu comecei a ler os livros, não tinha aquele contato entre as duas. Mas eu imagino também que possa ter sido porque eu comecei lá no 9º livro, 10º livro da série, então não tinha como eu pegar no ar, assim, muita coisa do relacionamento dessas duas. Esse livro aqui, O Segredo de Sangue, é mais um livro da mesma série Rizzoli Isles. Então eu vou ler e eu vou gostar, em nome do Senhor Jesus, eu vou gostar dessa história. Todo mundo que já leu fala que eu vou gostar, que gostaram dos outros, que eu preciso ler Gélido, esqueci os nomes dos outros livros, mas todo mundo me recomenda um livro ou outro dela, que dizem que eu vou gostar. Nessa história aqui, 2 pessoas são encontradas mortas em situações assim, acho que meio parecidas, e totalmente sem nenhuma pista, os 2 casos. Então a Jenny Rizzoli vai entrar nessa história, ela vai investigar esses crimes e a história vai ser mais ou menos por aí. Essa capa é maravilhosa, ela é perfeita, não tenho o que falar dessa capa, e atrás também é linda. E assim que eu ler, eu volto correndo contar pra vocês o que eu achei, e eu espero muito mesmo gostar dessa história agora. O último livro da série As 7 Irmãs, eu recebi da editora Arqueiro. Esse é o livro número 4, a história de Ceci, que é a irmã da Pérola. Eu já li todos os outros livros, eu sou apaixonada por essa série. Quem me acompanha aqui no canal sabe o tanto que eu sou fã da Lucinda Riley. Eu adoro os livros dela, as histórias delas são maravilhosas, elas são histórias que envolvem gerações lá do século passado, com alguém com uma ligação aqui nos dias de hoje. São lindas, de partir o coração, assim, de encher o coração de amor. Esse livro é a premissa central dele, conta a história de 7 irmãs que foram adotadas por um milionário que acaba falecendo. Então, depois que ele morre, ele deixa para elas uma mensagem, uma carta, contando onde é a origem de cada uma dessas meninas. Cada uma delas tem uma origem num país, numa região diferente do mundo. Inclusive, uma delas, eu acho que a primeira, as 7 irmãs mesmo, se passa aqui no Brasil. A descendência dela era do Brasil e a história é maravilhosa. Dessa vez, a Ceci, a irmã da Pérola, vai procurar os antepassados, vai procurar a origem dela lá na Austrália. Eu tenho certeza que eu vou amar essa história. E assim que eu ler também, eu volto correndo contar pra vocês o que eu achei. O último livro dessa lista enorme, dessa pilha de livros lindos e maravilhosos que eu recebi, é O Maravilhoso Bistrô Francês. Eu recebi da editora Record, é da mesma autora da Livraria Mágica de Paris. Eu não li a Livraria Mágica. Esse aqui eu não sei se é continuação, eu creio que não é continuação, é só da mesma autora, Nina George. O Maravilhoso Bistrô Francês. Vai contar a história de uma mulher. Ela tá com o casamento falido, ela não vê mais graça no mundo, ela perdeu a graça em viver. Então ela vai chegar numa ponte em Paris. Então ela chega na beira de uma ponte e se joga, ela quer dar fim na vida dela. Só que ela acaba sendo resgatada, ela acaba sendo salva de se afogar lá no rio por um homem. E depois a vida dela vai mudar, ela vai conhecer novas pessoas, ela vai encontrar um novo rumo para a vida dela. Só que quando ela tá toda animada, feliz, já com um novo rumo na vida dela,
vai acontecer algo do passado que vai tentar sugá-la novamente de volta para o passado. E o dilema dela vai ser se ela fica na vida nova, que ela conheceu, pessoas novas, um novo jeito de viver, ou se ela volta para o passado dela tentando reconstruir o que foi perdido. Eu acho que é muito bonitinha também essa história, é bem fininha. E se você já leu, conta pra mim o que você achou, se vale a pena eu ler assim. Por último, mas não menos importante, eu recebi lá em dezembro, no finalzinho do ano, uma agenda da editora Intrínseca, muito linda, bem durinha assim. Aqui é uma frase do Tartarugas até lá embaixo, do John Green. O mundo também são as histórias que contamos sobre ele. Ah, achei lindo. E é uma agenda bem bonitinha. Aqui dentro ela é básica, bem tranquila, assim, normal. Eu tô usando ela pro trabalho, mas é muito fofinha e eu queria mostrar ela pra vocês. Então é isso, esses foram os últimos livros que eu recebi no mês de novembro, um pouquinho de novembro, dezembro e janeiro. Dessa pilha eu acho que eu só li o Não Me Abandone Jamais e o Meu Amigo Demer. Então o que vocês querem que eu leia primeiro? Qual desses vocês gostariam de ter a minha opinião, assim, aqui no canal, lá no blog? Vou esperar a resposta de vocês. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhuma notificação. E é isso. Beijo, até o próximo. Tchau!